Fase mista, gente, é um inferno na Terra. Então, tudo de ruim que a gente pode sentir. Oi, tudo bem? Meu nome é Marluce Campos e esse é o canal Bipolaridade Agora. Eu mudei o nome do meu canal e assim como no YouTube, no Instagram tá Bipolaridade Agora, tudo junto. Achei mais fácil de compreender e mais fácil de achar. E o assunto de hoje é falando sobre a fase mista no transtorno bipolar. Muita gente acha que no transtorno bipolar ou a gente tá muito triste, depressivo, ou a gente tá muito eufórico, muito feliz, e até tem essas fases, mas na fase mista é o pior, é tudo que você imagina de pior. Eu acredito que a pior coisa que existe no transtorno bipolar é a fase mista, e muitos psiquiatras concordam com isso, já vi a opinião de alguns falando que é a pior mesmo, e de pessoas relatando também, passando por essa fase e falando sobre. E eu estou passando pela fase mista, acredito que já passei várias vezes e nunca me dei conta porque não sabia que tinha transtorno bipolar. A fase mista não é só agitação e não é só tristeza, pelo contrário, ela, por ser fase mista, né, o nome já diz tudo, é uma mistura de sentimentos, é uma mistura de emoções. Por exemplo, dentro de uma hora você sente tristeza, você sente que está depressivo, você se sente agitada, você sente que você vai conquistar o mundo. Isso tem muito também dentro do transtorno bipolar e é muito presente na fase mista. Você sente que consegue tudo, que você é uma super mulher, um super homem que vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, várias coisas, vários projetos, e ao mesmo tempo que você pensa que você vai conquistar, fazer tudo, conseguir conciliar várias coisas ao mesmo tempo, você fica triste, fica depressivo, pensa que você não consegue fazer nada, que você é inútil, que você não consegue se concentrar, e é exatamente isso que está acontecendo comigo. No mesmo dia eu tenho uma enxurrada de emoções, de sentimentos, eu sinto que eu conquisto tudo, que eu posso tudo, que meu futuro vai ser maravilhoso, eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, qualquer profissão, qualquer tarefa que for me dada, e ao mesmo tempo, em horas ou questão de segundos, eu sinto que eu não posso nada, que aquilo que foi me delegado eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir executar a tarefa no trabalho, por exemplo. Se é me delegado alguma coisa, eu sinto que eu não vou conseguir fazer. É o primeiro sentimento que vem. E logo que eu consigo fazer alguma coisa, eu já penso, nossa, eu vou conseguir fazer tudo, vou tirar isso de letra, é fácil pra mim, é moleza. Aí aparece uma dificuldade, eu já penso totalmente o oposto, que tudo vai dar errado. E além de tudo isso, eu sinto que eu fico mais agitada em alguns momentos do dia, do nada, eu sinto que meu corpo não consegue relaxar. Muitas vezes no final do dia, por exemplo, eu quero dormir, eu quero descansar, e eu continuo ligada ali, pensando em tudo que eu fiz no dia, pensando já no dia seguinte, pensando daqui a 10 anos, é uma loucura. Então, a fase mista é tudo isso e mais um pouco. Você não consegue desligar, seu corpo não consegue relaxar, você não consegue ter controle do corpo. E no meu caso, durante o dia eu passo por tudo isso que eu falei e muitas vezes à noite rola também uma fase mista louca. Eu fico agitada, consigo fazer as tarefas do dia a dia, realizar o que eu preciso no momento, e quando eu vou dormir, ou perto do horário de eu dormir, me dá uma depressão, me dá uma tristeza, uma angústia. Eu acho que de tudo isso que eu sinto, talvez o que mais está me incomodando é a angústia. Confesso que nesses últimos 7 dias eu não tenho sentido angústia, talvez porque o meu médico mudou a minha medicação, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Então eu não tenho sentido tanta angústia, eu tava sentindo muito nessa fase mista. Chegava no final da noite, eu ficava muito angustiada, pensando no futuro, dava muita ansiedade. É mais pensando no futuro, gente. Chegava à noite, era mais sobre o futuro, sobre o que vai ser da minha vida. Quando eu tô angustiada, eu penso que eu já estou velha, que eu não vou conseguir executar nada, que eu não vou conseguir trabalhar com o que eu quero. Por exemplo, eu estudo nutrição e eu não vou conseguir fazer nada do que eu estou aprendendo. Do que eu estou aprendendo não é suficiente para ser uma boa profissional. Então eu penso tudo que for negativo nesse momento, momentos antes de eu dormir, é o que vem na minha cabeça. Então é muito complicado porque essa angústia me faz mal, me faz não querer fazer mais nada, eu fico triste, eu fico ansiosa e acaba dando dificuldade para dormir. Não chega a dar uma insônia que eu fico a noite inteira acordada. Porém, eu acordo milhões de vezes à noite, não consigo relaxar, não consigo desligar, e com tudo isso que
foi acontecendo ao longo, sei lá, de quanto tempo que eu estou na fase mista e eu não me dei conta, para vocês terem noção. Eu estou em tratamento há mais ou menos uns 3 anos, eu acredito. Eu ainda não conheço e não sei tudo sobre os meus sentimentos, sobre o que está acontecendo ali no momento comigo. Muitas vezes eu tenho que acontece alguma coisa e depois que eu percebo, depois que passou aquilo, que eu percebo, será que isso não é depressão? Será que isso eu não tô muito eufórica, muito com mania? Então eu tento descobrir isso ao longo do tempo. 3 anos é muito pouco pra gente poder se conhecer, né? Mesmo fazendo o tratamento. E realmente eu não sei quanto tempo eu estou na fase mista, mas me veio esse start algumas semanas atrás. E eu falei, gente, será que eu não tô numa fase mista? Será que não tá tudo misturado porque eu tô sentindo tudo isso e não tô conseguindo com a medicação que eu estou, com terapia, tentando fazer tudo certinho, exercício físico todos os dias, me alimentando corretamente e ainda tô assim. O que será isso, né? E depois de eu ter me dado conta de que eu poderia estar na fase mista, fui no psiquiatra, voltei. Eu tenho um acompanhamento, gente, geralmente a cada 2 semanas ou mensalmente. Se ele mexe alguma coisa no meu medicamento, ou se eu não estou bem, estou mais depressiva ou mais na fase de hipomania, aí ele pede para eu voltar a cada 2 semanas. Então eu voltei lá, falei tudo isso, todas essas emoções, esses sentimentos que eu tava sentindo, falei para ele. E aí ele me acrescentou mais um medicamento para que isso pudesse me ajudar. Fez um teste, na verdade, né? Porque a gente tá em tratamento, não é tanto tempo assim com uma medicação, mas pode ser que mude, né, a medicação. Então ele acrescentou um medicamento e eu senti, foi bem fraquinho que ele colocou para começar, para ver como seria a minha reação, como eu ficaria. E fazem 2 semanas que eu estou tomando essa medicação. Senti uma diferença sim, senti que aquela agitação toda que eu estava sentindo e aquela angústia que era o que mais me incomodava. Gente, vocês não têm noção, ou quem tem noção sabe do que eu estou falando. Angústia é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir, porque a gente se sente totalmente impotente. A gente não consegue ficar bem, a gente fica muito ansioso, a gente fica com angústia de passado, presente e futuro, principalmente futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento. E era o que mais me incomodava. E eu vi uma melhora nesses dias. Depois que ele acrescentou essa medicação, eu senti uma melhora, sim. Não tá 100%. Eu sei que eu não tô legal ainda, que eu ainda continuo nessa fase, mas já deu uma boa melhorada. E você já se sentiu na fase mista? Tá passando por isso que você procurou um vídeo sobre esse assunto? É interessante você procurar, é interessante não, é primordial você procurar um psiquiatra, conversar, né? Procure seu médico, uma opinião médica, que você consiga fazer um tratamento, que você fale sobre os seus sentimentos, o que você tá sentindo. Fase mista, gente, é um inferno na Terra. Então, tudo de ruim que a gente pode sentir é na fase mista, porque eu realmente senti isso na pele, sinto ainda, porque eu ainda estou passando, tanto que para conversar, que nem eu estou fazendo agora, eu sinto uma agitação. É óbvio que outras pessoas também sentem isso, às vezes fazendo vídeo, fazendo uma coisa, conversando com alguém, mas no transtorno bipolar é mais intenso. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Pessoas que não têm o transtorno também passam parecido, mas não é com a mesma intensidade. Então você tem que prestar muito bem atenção nisso, a intensidade que é os sentimentos, a intensidade que vem tudo isso. Isso é o mais importante. Então procure sim uma opinião médica, tente fazer terapia, como eu faço. Eu estou fazendo terapia 1 vez por mês. É muito bom, minha psicóloga me entende, compreende, conversa comigo, e tem muitas coisas que às vezes a gente não quer conversar, nem com um psiquiatra, por exemplo, você até conversa, fala, mas não é sobre tudo. E fazendo a terapia, você consegue se expressar mais, mostrar o que você está sentindo, suas emoções, falar um pouco da hipomania, falar um pouco da fase mista, principalmente se é uma pessoa que entende mais sobre o transtorno bipolar. Então é interessante você buscar sobre isso também. Às vezes tem muitos psicólogos por aí, é interessante a gente procurar uma pessoa que entenda sobre o transtorno bipolar. Se você está passando por isso, tenta não se cobrar tanto. Eu me cobro muito, então eu paro, tento respirar e paro de me cobrar tanto. A gente não tem que se cobrar tanto, porque é uma fase, a gente tem que passar por isso, a gente tem que ser forte, a
gente tem que procurar ajuda, a gente tem que ver que muitas vezes sozinho a gente não consegue fazer nada. Então não desista, faça o que puder para você se sentir melhor, porque não é falta de força, é uma fase, é o seu cérebro passando por um momento de desequilíbrio real, tá? Desequilíbrio não quer dizer que você está louca, nem eu, é só um desequilíbrio do momento. Então não desista, continue lutando. Isso é o que eu venho falando e que eu falo e não vou desistir de falar, porque eu já pensei muitas vezes em desistir e eu queria ter alguém que falasse pra mim não desista. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta o vídeo pra mim, se inscreve no canal que isso vai ajudar muito no meu trabalho e me segue lá no Instagram, Bipolaridade Agora Tudo Junto, tá bom? Até a próxima!